começou no domingo passado uma mensagem que facilmente podia virar uma série. O tema dela era Além da Linha do Medo. E eu lembro de poucos cultos que a gente teve tanto quebrantamento, principalmente na hora do apelo, como no domingo passado. A gente via libertação acontecendo em forma de choro. Eu preguei essa mensagem à noite em Coral Springs e eu recebi vários testemunhos de pessoas que literalmente foram renovadas por Deus e tiveram uma esperança renovada para continuar além da linha do medo. Se você perdeu domingo passado, uma das chaves que a gente compartilhou, que eu queria começar esse domingo, é que para você sentir medo caminhando com Deus, você vai precisar esquecer quem Ele é. Eu vou falar isso mais uma vez, irmão. Para você sentir medo caminhando com Deus, você vai precisar esquecer quem Ele é. Porque é impossível saber quem Deus é, caminhar ao lado dele e ainda assim ter espaço para medo dentro de si. Irmão, se eu caminho ao lado daquele que é invencível, inabalável, poderoso, aquele que é o Criador dos céus e da terra, o princípio e o fim de todas as coisas, não tem espaço para medo dentro de mim. Alguém pode dizer amém? Eu creio nisso. Cadê os incendiários, irmão? Vamos queimar. Se você quiser ficar de pé no teu lugar, se você quiser gritar preach, come on pastor, let's do it, fica à vontade. Come on. Você vai ter que esquecer quem Ele é, irmão. Deus, Ele não foi gerado na eternidade. A Bíblia diz que Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Irmão, Deus não nasceu da eternidade, Deus pariu a eternidade. É desse Deus que eu quero falar nessa manhã. Você está comigo? Diga amém. Então o tema da mensagem de hoje, dentro dessa nova série, Além da Linha do Medo, é volte a sonhar. Eu quero encorajar você a voltar a sonhar. Fala para quem está do seu lado, irmão, volta a sonhar. 2022 é o ano para você voltar a sonhar. Sabe o que eu acho interessante? Jesus, ele ensina através do exemplo, não só através da mensagem. Jesus, ele viveu algo que os religiosos antes dele não conseguiram. Ele não só tinha uma mensagem, Jesus se torna a mensagem. Tem uma passagem inclusive que diz que soldados são enviados para prender Jesus e voltam de lá sem conseguir prendê-lo. Então os homens que os enviaram, os mestres da lei, perguntam para esses soldados: por que vocês não prenderam ele? Cadê ele? E a resposta dos soldados foi: nunca ouvimos alguém falar como esse homem fala. Em outro momento a Bíblia diz que ele ensinava, mas não ensinava como os outros ensinavam. Ele falava como quem tinha autoridade. Irmão, Jesus não trouxe uma mensagem, Jesus não carregava um discurso, Jesus é a mensagem. E tem uma das coisas que Jesus fez para enfrentar o medo, que eu quero compartilhar com você como uma chave prática para você enfrentar os seus. Você está comigo? Amém? Jesus, ele era carpinteiro e basicamente ele trabalhou toda a sua vida com os mesmos elementos que o crucificariam no final da sua história. Jesus lidava com madeira, com pregos e com martelo todos os dias da sua história, mesmo sabendo que o final da sua vida seria com pregos, madeira e martelos. Irmão, Jesus está lá todos os dias manuseando aquilo que em algum momento vai matá-lo. Jesus está todos os dias lidando com aquilo que em algum momento vai feri-lo, e ainda assim ele não está ansioso. Eu quero pregar nessa manhã. Alguém está comigo? Por que Jesus não está ansioso? Porque Jesus sabia nas mãos de quem o futuro dele estava. Então pega essa chave, irmão. Quando você entende nas mãos de quem o teu futuro está, o presente não tem mais poder de amedrontar você, paralisar você. Jesus está olhando para martelos, para pregos, para madeira, e ele sabe. A Bíblia dizia: maldito é todo aquele colocado sobre um madeiro. Ele sabia que uma cruz estava esperando por ele, mas ele também sabia que ao terceiro dia o Pai enviaria o Espírito da vida, invadiria aquele lugar de morte e ele ressuscitaria. Irmão, só tem confiança de ir para o matadouro sem dizer uma palavra quem sabe que a morte não é o final da história. Se Jesus tivesse um pouco de dúvida, o coração dele sentiria angústia antes de se entregar. Talvez alguns vão dizer: pastor, mas ele sentiu. A Bíblia diz que ele sentiu uma angústia mortal, saiu sangue dos seus poros. Mas a angústia que Jesus sentiu não é pelo medo da morte, é pela dor da separação. Pela primeira vez na história, o Pai e o Filho não seriam mais um.
Em toda a Bíblia a gente vê Jesus falando: eu não falo nada que eu não tenha ouvido o meu Pai falar, eu não faço nada que eu não tenha visto o meu Pai fazer. Mas quando chega naquele momento final, a gente vê Jesus não chamando mais Deus de Pai, mas chamando Deus de Deus. Ele está na cruz e ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Irmão, o momento em que Jesus chama Deus de Pai, de Deus, é porque a partir daquela entrega, toda a criação agora pode chamar Deus de Pai. O Filho de Deus se fez homem para que os filhos dos homens pudessem se tornar filhos de Deus. Então quando ele fala: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, ele não está falando da morte na cruz, ele está falando da dor da separação. Irmão, guarda isso. Deus sentiu a dor da perda de um filho para a gente nunca mais sentir a dor da ausência de um pai. É sobre isso o Natal, é sobre isso o Evangelho. Você está comigo? Então, como viver além da linha do medo? Olhando para Jesus. Ele manuseava aquilo que iria parar a história dele, ainda assim não estava ansioso, porque ele sabia: a morte não é o final da minha história. Eu quero liberar isso sobre você. Se você recebe isso, levanta a tua mão em nome de Jesus, irmão. Se você tem enfrentado crise em qualquer área da tua vida, eu quero te lembrar: a crise não é o final da tua história. A dúvida não é o final da tua história. Doenças, esse não é o final da tua história. Separação não é o final da tua história. Como ficar em paz em meio a crises, sabendo que o Deus que conhece toda a eternidade não foi surpreendido em 2019, não foi surpreendido em 2020, em 2021, e em 2022 não vai ser também. Você pode declarar isso? Diga: o meu coração está seguro nas mãos de Deus. Volte a sonhar, irmão. Jesus não teve angústia no meio da tempestade também. Eu já falei sobre isso algumas vezes, mas pode ser novo para alguém. Jesus está dormindo no meio de uma tempestade. Os discípulos ficam desesperados. A Bíblia diz que eles chegam ao ponto de acordar Jesus questionando, falando: Mestre, você não está preocupado que a gente morra? Irmão, eu sei que é forte que eu vou falar, mas eu quero que você guarde isso. Jesus já havia visto a certidão de óbito pela qual ele foi enviado. Era numa cruz que a história dele ia terminar, não afogado. Então ele olha para ondas fortes e ele sabe do destino final. Quem sabe qual é o destino final não fica preocupado durante as circunstâncias do processo. Jesus olha para o mar e ele fala: meu pai não disse que é afogado. O final da minha história é numa cruz, sangrando no madeiro. Então não é hoje que vai terminar a minha história. Irmão, quem sabe o final da história não fica ansioso enquanto ela está sendo escrita. O salmista diz: o Senhor conhece, o Senhor me conhece, conhece o meu assentar, o meu descanso. O Senhor sabe quando eu trabalho, o Senhor sabe quando eu falo algo antes que a palavra seja formada na minha boca. No final desse salmo, o salmista diz: cada um dos meus dias foram escritos pelo Senhor no seu livro antes de qualquer um deles existir. Eu quero só te lembrar, irmão, hoje é um bom dia para viver milagres, e 2022 é um bom ano para você voltar a sonhar. André, mas ainda tem algumas crises acontecendo. Enxergue além das crises. Ainda tem algumas portas que não se abriram. Enxergue além das portas. Você está comigo? Diga amém. Você crê nisso? Diga: eu creio que 2022, diga, já é o melhor ano da minha vida. Você crê nisso de verdade? Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Crises. Eu comecei a declarar isso faz alguns anos, e não tem um ano que não tenha sido melhor do que o anterior. Eu aprendi esse poder da palavra declarada, irmão. Palavras não são só palavras. A gente desenha os nossos dias com orações. Por isso que eu gosto tanto de convidar a declarar. Feche teus olhos, levante suas mãos. Eu estou o tempo inteiro te convidando. Declare: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O Senhor é o meu refúgio e fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus em nosso favor, quem impedirá o seu agir? Sabe, eu quero te convidar, irmão, a entender que a fé que Deus depositou em você é uma fé inabalável. Existem vários tipos de fé. Existe uma fé natural, existe uma fé do tipo de Deus. A fé do tipo de Deus é uma fé inabalável. Tem algum carismático aqui nessa manhã? A fé do tipo de Deus é uma fé inabalável. Salmos 125:1 diz: os que confiam no Senhor
são como o Monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Irmão, olha para mim, deixa eu compartilhar com você. A grande verdade é que a gente em vários momentos está confundindo o Deus do impossível com o Deus das coisas difíceis. Quando é difícil, eu até acho que pode acontecer. Quando é impossível, eu começo a duvidar. Mas é justamente em meio àquilo que é impossível que Deus começa a fazer, porque aquilo que é difícil, você pode fazer. Deus está falando, filho, faz o fácil, deixa que o impossível eu faço. É fácil, Eric, gerar uma criança. Quantos aqui são pais? Levanta a mão. Você sabe que é fácil fazer um filho, ok? Eu estou no terceiro. Se você não encontrou o caminho, pode procurar o seu pastor no final do culto. Eu quero orar por você, ok? A gente vai semear a terra, irmão. Ano que vem tem alguns casais aqui que eu não posso divulgar, mas tem mais gente gerando milagres ano que vem. A gente tem que aumentar o berçário da nossa igreja no próximo ano. É fácil você gerar um filho. Difícil é quando o médico fala 2% de chance do teu filho vingar, e você fala, se fosse menos de 1%, o meu coração ainda confia que Deus pode mudar essa história. O nome da vitória não é vitória à toa. Ela venceu incredulidade, ela venceu impossibilidades, ela venceu enfermidade, ela venceu o conselho de médicos, ela venceu expectativas contrárias, palavras contrárias, ela venceu desânimo. No ventre da mãe dela tinha uma batalha sendo travada, e quando a gente mantém o nosso coração firme naquilo que Deus nos prometeu, a gente consegue acessar esse tipo de fé que é inabalável. Aqueles que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se pode abalar. Irmão, a Bíblia não está dizendo que o inferno não vai tentar abalar, ele está dizendo que o inferno não pode abalar. O fato do inferno não poder parar você não significa que ele não vai tentar parar você. Ele vai tentar parar você. 2022 nem começou e o inferno já tem palavras a teu respeito. Mas eu quero te lembrar, Deus também tem palavras a teu respeito. Os céus também têm palavras a teu respeito. Tem alguém que está comigo nessa manhã? Pelo amor de Deus, diga amém, eu creio. Ontem eu estava procurando uma foto, eu nem lembro qual era o tema da foto, mas eu fui parar no ano de 2017. E eu não sei se você lembra o que você estava fazendo em 2017, mas eu estava lutando para viver em 2017. Eu estava lutando para viver em 2017. Se eu não me engano, junho de 2017. Eu estou pregando numa noite como essa, num dia como esse. 2 dias depois eu estou de fralda no CTI, com catéter na minha subclave, um catéter na minha jugular, 3 tipos de antibióticos ministrados 24 horas por dia, durante quase 40 dias. 3 injeções de hora em hora, a cada 2 horas, para que não afetasse o resto dos órgãos. Irmão, antibiótico de alto espectro, não sei se você já usou, mas não é a coisa mais agradável. Usar fralda não é a coisa mais agradável. Enfermeiras trocando a sua fralda, dizendo, pastor, eu conheço você, eu vou na tua igreja, não é a coisa mais agradável. Eu quero tomar banho, posso ir? Não, você tem que chamar, a gente leva você, coloca na cadeira de roda, leva até a ducha. Eu quero urinar, posso ir? Não, a gente vai dar um patinho para você, você faz na cama e a gente troca. 2017 foi esse ano para mim. E aí, por algum motivo, foi para esse lugar que Deus me levou ontem de madrugada. Eu estava preparando a mensagem de hoje, e aí eu procurando algumas fotos, e apareceu 2017, o ano em que eu quase morri. Eu até peguei alguns videozinhos que eu gravei no leito do hospital com a Ceci. Se tiver no ponto, coloca pra gente, por favor. Gente, faço assim. Vou mostrar para vocês aqui. Eu fiz o home office dentro do banheiro do hospital. Um escritóriozinho aqui no meu banheiro. Porque aí, ó, você trabalha de boa, senta aqui, no vizinho, tá tudo certo. A gente reclamando que não consegue fazer. O que você está fazendo? Bacana. Você está tão linda, com esse olhozinho.
2017, parte dele pelo menos. Sabe o que é louco? Ali eu já estava no quarto, já tinha saído da fralda e do CTI. 2017 é o ano que eu quase morri. Assim foi parte da forma como eu lembrava dele. Mas hoje eu lembro de 2017 como o ano em que eu venci a morte. No ano da minha maior crise, Deus gerou meu maior milagre. E eu sei que eu falo disso muitas vezes, mas a não ser que eu tenha uma outra crise maior, e eu espero que eu não tenha, essa é a mensagem que eu carrego. Porque o que me surpreendeu foi olhando as fotos ontem, fui passando junho de 2017, julho de 2017, agosto, setembro, outubro, até que eu cheguei em 2018. Em 2018 algo interessante aconteceu, irmão. Dia 31 de dezembro de 2018, eu e a minha casa estávamos embarcando em Orlando para passar a virada de ano e começar o nosso ministério na América. Em 2017 eu estou lutando para sobreviver. Em 2018 Deus me trouxe para uma nova nação para prosperar. Em 2017 eu estou de fralda, precisando de ajuda para tomar banho. Em 2018 eu estou numa nação que eu nunca imaginei, sendo convidado por Deus para começar algo que eu nunca imaginei que aconteceria. André, o que você quer? O que você quer me ensinar com isso? Um ano, Deus pode mudar todas as coisas. O problema é que a gente quer parar no ano da crise. O problema é que a gente quer parar no meio da crise. O problema, irmão, é que muitas vezes a gente acha que a nossa história é uma foto, quando na verdade sempre foi um filme. Você olha para a tua crise no casamento e acha que isso é o que resume a tua história. Não, irmão, isso é só uma vírgula na construção da tua história. Deus continua escrevendo. Tem gente que olha para a crise de 2019, 2020 e fala, eu perdi tudo. E daí? Você não tinha nada antes de começar, você pode reconstruir. Se perdemos tudo, mas não perdemos a fé, não perdemos nada, irmão. Eu tenho isso muito firme dentro de mim, eu acho que até por conta da vocação apostólica. Eu falo com a Kezinha, eu já falei algumas vezes com a igreja. Se por algum motivo Deus nos convidasse a reiniciar tudo de novo em um outro lugar, sem nenhuma estrutura, sem nenhum caixa, irmão, eu vi Deus fazer isso no Rio, em Cabo Frio, em Miami. Se o Deus que fez todas as vezes não mudou, a realidade que a gente vai viver não mudou também. Começamos Miami com um budget de $60 todas as semanas. A gente comia salada no Aua, vinha para cá com a van. Uma das famílias que ajudou a gente a começar essa igreja está visitando aqui hoje. Montava a igreja dentro de um hub que fedia maconha, terminava o culto, desmontava tudo e voltava para casa. 3 anos depois, a gente tem 5 mil, 4, 10, 11, já tivemos 17 mil pessoas conectadas simultaneamente, diferentes nações sendo tocadas, você e a sua família prosperando, você e seus filhos frutificando. Por quê? Porque Deus não parou de fazer. Em meio à sua última crise, Ele continua sendo Deus. Você pode levantar suas mãos em nome de Jesus e declarar isso. Diga, eu creio que Deus continua a fazer. Diga, independente das minhas crises ou circunstâncias. Eu vim aqui te encorajar, irmão, você voltar a sonhar. Essa foto aqui para mim ela é muito simbólica, porque ela foi tirada dias antes da internação. Um fotógrafo de Brasília estava no Rio, ele mandou mensagem e falou, pastor, acompanhe teu ministério. Cara, eu queria de alguma forma te abençoar, eu queria tirar uma foto sua e da sua família, você topa? Eu falei, claro. Vamos embora. Eu falei, amor, a gente ganhou uma sessão de foto, vamos tirar. E a gente foi lá pro MAC, eu não lembro, o Caminho Niemeyer. Tiramos várias fotos e aí no final ele falou, pastor, posso tirar uma foto só sua? Você pode precisar para algum projeto? Eu falei, pode, mano, claro. Senta nessa cadeira, fica introspectivo. Aí ele tirou essa foto. Dias depois eu sou internado e Deus me dá uma visão. No meio do leito eu vou te dar um livro e esse livro vai tocar outros leitos. Começa a escrever o livro 3 dias no barco. E aí a gente precisa de uma foto para a capa. E aí o designer fala, cara, você tem alguma foto para capa? Eu falei, peraí, eu acho que eu tenho uma pronta. Irmão, Deus já sabe qual é a próxima tempestade que você vai enfrentar. E Ele está te dando hoje provisão, armas e estratégias para batalhas que ainda nem aconteceram. A provisão que Deus dá, ela sempre antecipa a realidade que a gente vai viver. O problema é que a gente acha que Deus vai nos dar o que a gente precisa no meio da nossa crise. Não, Deus já te deu, já está em você. Você pode declarar isso em nome de Jesus? Diga, Deus já colocou em mim algo que vai liberar aquilo que Deus já prometeu para mim. Sabe o que é interessante? Olha o que a palavra provisão diz. Jesus.
Vem do latim provisio, significa preparação, previsão. Alguém que enxerga antes do tempo. O significado é de providere, ou seja, olhar para frente. Irmão, olha para mim em nome de Jesus. Eu quero te convidar a não ser mais reativo, pedir para que Deus mude a tua história quando a crise vem, e entender que Deus já está mudando a tua história antes da crise chegar. A provisão é algo que Deus te dá de forma antecipada às suas próximas lutas. A provisão significa olhar à frente. Por isso que eu quero te convidar a olhar para 2022, não perguntando para Ele o que Ele carrega, mas olhar para 2022 determinando o que esse ano carrega. Por isso eu quero te convidar a declarar, irmão, 2022 já é o melhor ano da minha vida. 2022 já é o ano do maior romper da minha casa. Deus já preparou para mim. Tem uma festa preparada para mim. O Senhor prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Ele me honra, ungindo a minha cabeça com óleo, e o meu cálice Ele faz transbordar. Salmo 139. Eu amo esse salmo. Vocês estão aqui ainda? Eslovênia conectado agora também, Tailândia, México, Canadá, Reino Unido. Salmo 139, o salmista diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando eu me sento e quando eu me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Sabe muito bem quando eu trabalho e quando eu descanso. E todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e põe a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que eu não consigo atingir. Para onde eu posso escapar do Teu Espírito? Para onde eu poderia fugir da Tua presença? Se eu fugir para os céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a Tua mão direita me guiará e me susterá. E mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para Ti, e a luz e a noite brilhará como um dia, pois para Ti as trevas são como a luz. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Eu só tenho mais 5 minutos para essa palavra. Alguém está recebendo algo de Deus? Diga amém. Aí eu comecei a vasculhar algumas coisas da nossa mudança, porque dia 31 de dezembro de 2018 a gente começou a viver o nosso milagre. 31 de dezembro de 2021 a gente vai virar um ano com 2 filhos e um bebê a caminho, com green card e uma igreja em 2 cidades. Em 2017 essa história quase acabou, mas Deus não parou de fazer. E aí eu lembrei de algo que eu vi anotado aqui no meu laptop um tempo atrás. Acho que no início desse ano Cecília invadiu o meu computador e escreveu isso aqui. E aí eu lembrei quantas vezes eu já chorei levando Cecília para a escola, porque ela não falava nada em inglês, ela não sabia nada do que estava sendo falado, e todos os dias ela chorava como se tivesse ido para uma tortura estudar, e eu voltava para casa chorando, porque eu achava que era eu o culpado por isso. Aí no início desse ano eu vejo algo escrito aqui no meu computador. Ela escreve assim: God, today I learned that we should be thankful for what we have. Amen. Deus, hoje eu aprendi que temos que ser gratos por tudo que a gente tem. Amém. Irmão, a minha filha hoje compõe orações em inglês, mas há 3 anos atrás ela chorava todos os dias querendo voltar para o Brasil. Tem uma chave que Deus me ensinou no meio do processo que talvez possa fazer sentido para alguém nessa manhã. Eu aprendi no meio das crises que o processo já faz parte da promessa. Você pode declarar isso? Diga: o processo já faz parte da promessa. Irmão, ensinaram pra gente que o processo é um caminho que leva para a promessa. E é por isso que tem tanta gente ansiosa durante o processo, porque você acha que o processo é um lugar que vai te levar para um destino. Você acha que quando você terminar o processo, você vai encontrar a promessa. Eu vim aqui te lembrar que o processo não é como um arco-íris que te leva para um pote de ouro. O processo já é parte da promessa. Se você está pisando no processo, você já está pisando na promessa. Pelo amor de Deus, igreja.
Eu quero pregar nessa manhã. Você está dizendo: ei, eu estou enfrentando processos. Parabéns, você está vivendo promessa. Pastor, eu estou enfrentando processo na minha casa. Parabéns, você tem uma casa, você já está vivendo a promessa. Pastor, eu estou vivendo um processo difícil com os meus filhos. Você tem filhos? Parabéns, você já está vivendo a promessa. Pastor, eu estou vivendo uma perseguição no ministério. Você tem ministério? Uau, glória a Deus, você já está vivendo a promessa. Pastor, eu estou vivendo um problema de saúde. Você ainda está de pé? Glória a Deus, você já está vivendo a promessa. A perspectiva muda, irmão. Só tem crise no casamento quem tem casamento. Só tem crise com filhos quem tem filhos. Quantas famílias não conseguiram gerar e dariam tudo para poder ter o problema que você tem? Você tem problema com o ministério? Quantos poderiam dizer para a gente essa manhã: uau, há 30 anos atrás eu joguei meu ministério no lixo, eu daria tudo para ter um problema no ministério? Você percebe que a perspectiva muda? O processo não é um caminho que me leva para o destino. O processo já é parte do meu destino. Então, quando eu estou de fralda no meio de um hospital, eu podia dizer: Deus, para que esse processo? Mas Deus está dizendo: eu estou te dando autoridade para ministrar sobre enfermidade. Isso já é parte da tua promessa. Então, em 2020, quando começa a pandemia, o Covid, a gente começa a fazer lives, 17 mil pessoas conectadas simultaneamente, irmão, a gente transmitindo do quarto da minha casa, o porteiro vindo bater várias vezes pedindo para terminar, porque estava fazendo barulho demais, 2, 3 horas por madrugada, cegos enxergando, surdos voltando a ouvir. Eu nunca vou me esquecer de um testemunho. Uma mulher botou: a minha sobrinha não anda desde que nasceu, já tinha cirurgia marcada, ela foi curada e está pulando no meio da sala. Teve um cara que falou: eu cheguei em casa, acabei de entrar na live e eu vi o meu filho de 8 anos ajoelhado, rendido. Eu nunca imaginei ver uma cena dessa. O Lucas Melli, que está aqui, fez parte da peça. O filho dele, Miguel, nasceu com um problema no rim, tinha que ser removido. Essa era a opinião de vários médicos, mas não era a opinião de Deus. Numa live de cura, durante a pandemia, Miguel foi curado instantaneamente. E hoje ele corre pelo hub, porque a família dele se mudou de Indiana para cá e hoje faz parte do staff integral da igreja. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. A cura do Miguel não era um processo, já era parte da promessa. Eles vêm na conferência Pentecoste, compartilham o testemunho. Eu falei: mano, vocês têm que vir para cá. Ele falou: pastor, eu tenho tudo pago, já alimentação, moradia, college. Ele foi convidado por 11 universidades para vir para a América. Abriu mão de tudo para estar aqui. Então às vezes a gente olha para uma crise e fala: é o final da minha história. Eu quero lembrar, só está começando aquilo que Deus começou a fazer. Você crê nisso? Você pode levantar suas mãos em nome de Jesus. Deixa eu liberar algo sobre você. Pai, nós declaramos em nome de Jesus que a nossa confiança está no Senhor, Pai. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Deus da nossa salvação. A gente sabe que tudo que a gente tem enfrentado nos últimos anos não é um caminho que vai nos levar para um lugar, já é parte da nossa promessa. Nós declaramos em nome de Jesus, Pai, os últimos dias de 2021, nos levando corajosamente a entrar em 2022, o ano do maior romper da nossa casa, o ano de prosperidade, o ano de vivermos o que nunca vivemos, ouvimos o que nunca ouvimos, o ano de enxergarmos pela fé o que não enxergamos até aqui, ano de profundidade, Pai, ano de caminhar sobre as águas, ano de ver os céus abertos de uma forma que a gente não viu até aqui, Pai. Nós declaramos em nome de Jesus, 2022 já é o melhor ano da nossa vida até que venham os próximos, em nome de Jesus. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Você pode, pelo amor de Deus, fazer barulho. O processo já faz parte da promessa, irmão. Jesus, nada vai faltar. Você crê nisso? Nada vai faltar. Salmos 46 diz: o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele é socorro presente na adversidade. Por isso nós não temeremos. Embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, embora estrondem suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria, há um rio
cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, e ela não será abalada. Deus vem no seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, mas Ele ergue a sua voz e toda a terra derrete. Tiago 1,12 diz: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. 2 Coríntios 4,16, e o louvor pode subir porque eu vou finalizar. Por isso nós não desanimamos, embora exteriormente estejamos a nos desgastar, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Alguém recebe isso em nome de Jesus? Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim nós fixamos os olhos naquilo que não se vê, porque aquilo que se vê é transitório, mas aquilo que não se vê é eterno. Sua vida não é uma foto, irmão. Sua vida não é uma foto. Fala para quem está do seu lado: sua vida não é uma foto. Eu quero finalizar com um texto que está em Isaías 6:1. Pega isso, você está comigo ainda? Isaías 6:1 é um texto que tem várias interpretações. Eu queria falar sobre uma perspectiva nessa manhã. A Bíblia diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e a aba das suas vestes enchia todo o templo, e acima dele estavam serafins, e cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 eles voavam e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Isaías acaba de ter uma visão. Pega isso, irmão, não se distrai, em nome de Jesus. Alguns acreditam que o fato de Isaías começar dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, eu tive uma visão do trono, significa que, pelo fato do rei Uzias ser primo do profeta, quando ele morre, então Deus se revela. Então tem muita gente que acredita que a morte de um rei mau fez o povo ter acesso a uma nova revelação de quem Deus é. Mas a verdade é que Uzias não era um rei mau. Apesar de ter errado em um momento da tua história, ele foi o mais poderoso, ficando só depois de Davi. O reino do norte nunca prosperou tanto quanto no governo dele. Se tornou forte e poderoso em batalhas. O rei Uzias era um homem temente ao Senhor, e a Bíblia diz que ele fez aquilo que era reto diante de Deus. Então, irmão, pega isso, você está comigo? Diga amém. O profeta teve uma visão do trono de Deus, não porque morreu um homem mau e agora então ele estava conectado com Deus. Não, é muito pelo contrário. Morreu um homem bom. Guarda isso, irmão. Morreu alguém que guardava o reino, protegia o povo e provia para os seus. Irmão, olha para mim. Quando morre a base de segurança de um povo, e o povo começa a olhar para o trono e ver que o trono está vazio, aí então Deus dá para o profeta uma visão, lembrando: o trono de Uzias pode estar vazio, mas eu quero te dar uma revelação do trono de Deus. Então no ano em que a base de segurança do povo foi removida, Deus trouxe para o profeta uma lembrança: ei, o meu trono continua preenchido e eu continuo governando. Então no reino, no ano em que morreu o rei Uzias, eu tive uma visão do trono. Eu vi um alto e sublime trono, e nele estava o Senhor, e a orla das suas vestes enchia todo o templo, e os anjos estavam ao redor dele dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Tem muita gente que estava bem em 2019, estava bem em 2020, talvez estava bem até no início de 2021, mas você está vendo algumas bases de segurança que você tinha até aqui se esvaindo diante dos seus olhos. Deus te trouxe nessa manhã só para te lembrar que alguns tronos que traziam segurança para você podem até ter sido esvaziados nesse tempo.
mas o trono dele continua preenchido. Talvez o dólar era a tua segurança, talvez a economia era a tua segurança, talvez vir para a América era a tua segurança, talvez recomeçar num lugar que ninguém te conhece era a tua segurança. Deus está convidando a gente para lembrar, irmão, quem é a nossa verdadeira segurança. É isso que eu quero fazer nessa noite, nessa manhã. Eu quero liberar sobre você em nome de Jesus, irmão. Ele é a tua segurança, Ele é a tua provisão, Ele é a sua alegria. O Lê pregou na quinta-feira lá em Coral Springs, e uma das chaves que ele liberou é que em alguns momentos pode até mudar a provisão, o tipo de provisão, da onde ela vem, mas não mudou o provedor.